Cada canto do Parque da Cidade conta a história de São José. Ele faz parte da cultura, da educação, da cidadania e do lazer joseenses. Ponto turístico e cartão postal da cidade, o parque recebe o nome de um importante artista do século XX, Roberto Burle Marx. Existem muitas referências para falar sobre ele, né? Ele é um artista plástico, né? No seu currículo também fala que ele é arquiteto, paisagista, então ele tem várias linhas assim de trabalho. Ele começou estudando sobre artes plásticas em uma faculdade no Rio de Janeiro e de lá para cá ele trabalhou com grandes arquitetos. Então, desde o início, ele tinha como amigo, por exemplo, Lúcio Costa, que é um renomado arquiteto brasileiro. Ele participou de projetos com, por exemplo, Le Corbusier, Oscar Niemeyer. Então, são grandes nomes que proporcionaram, vamos falar assim, grandes projetos para ele trabalhar. E, claro, ele trabalhou de uma forma muito impactante. Esses desenhos dele, né, essa origem das artes plásticas antes disso, fez com que ele desenhasse jardins com formas muito diferentes das comuns. Em 1909, nasceu o multitalentoso Roberto Burle Marx. O artista plástico formado na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro nunca se prendeu às amarras acadêmicas e explorou diferentes vertentes, consolidando-se no paisagismo. Influenciado por movimentos como o modernismo e o concretismo, incorporou formas abstratas, cores vibrantes e texturas nos projetos, criando jardins excepcionais ao redor do mundo. São José tem um pedacinho do legado de Roberto Burle Marx aqui no Parque da Cidade, nomeado em homenagem ao paisagista. A Casa de Olivo Gomes, projetada pelo arquiteto Rino Leve, tem aspectos do toque único do paisagismo moderno de Burle Marx, como os formatos orgânicos e a preservação da vegetação local. O Burle Marx ele foge um pouco da curva, né? Então tem os painéis deles desenhados, né, desenvolvidos na fachada da casa também, mas o principal foco do Burle Marx são os jardins. E aí a gente pode falar o que são esses elementos? São canteiros, jardins, a gente pode falar de além da vegetação, desenhos de piscina, desenhos de volume, tudo isso são contribuições do Burle Marx. Na casa Olivo Gomes, a gente vai ver essas referências tanto nas piscinas, nos formatos orgânicos que existem dentro das piscinas, os caminhos que conduzem até a casa. O Parque Roberto Burle Marx foi inaugurado em 1996 e recebeu o nome do paisagista em 2001, em homenagem ao projeto da Casa de Olivo Gomes. O conjunto da arquitetura e da paisagem é considerado uma obra-prima do modernismo brasileiro. Burle Marx integrou o imóvel à natureza e, décadas depois da entrega, o espaço continua impressionando joseenses e turistas que passeiam pelo parque. A visita ao Parque da Cidade é uma visita encantadora. Então, mesmo sem saber quem desenhou, tudo gera encantamento. Então você vê como tudo é fluido, os caminhos, cada vegetação. Aqui nessa casa mesmo do Rino Leve, ele tem alguns painéis que foram desenvolvidos pelo Burle Marx. Então são painéis que, se a gente olhar bem, ele remete um pouco uma arte do cubismo. Se as cores fossem mais escuras, para mim remeteria a alguma coisa similar ou uma releitura de Pablo Picasso. Então esse é o artista plástico Burle Marx, isso foi o que ele fez. Com um pouquinho do trabalho desse artista eternizado em suas paisagens e também no próprio nome, o Parque Roberto Burle Marx serve de homenagem a um expoente das artes plásticas e do paisagismo. Coincidência ou não, o parque abriga hoje a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, berço de artistas que, assim como Burle Marx, conhecem um papel transformador da arte e da cultura para o país.